Os sobreviventes, porque nós temos o escudo. É dó, né? Nós temos o escudo. Ele é fiel. Labandarava sobre a. Me ajuda, Beck. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois teu fôlego é a minha vida. Adoro o Senhor. E nunca me cansarei. Retorno. Posso ouvir a tua voz. Oh, glória. É mais doce do que o mel. Que me tira desta cova. Leva para onde, igreja? Que me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos. Levanta a mão para adorar, vá. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. O que aconteceu, igreja? Mas tua voz me acalmou. Levanta a mão e adore, vai. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Levanta a mão para receber de Deus, vai. Em teu colo altíssimo. Oh, cante. Não há terror, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. A tempestade e a tempestade faz o quê? Se acalmar. Na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Levante a tua mão e adore o nome dele. Adore, 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 adore. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Ele é maior, ele é maior. Levanta a tua mão e canta bem forte. Eu quero ouvir a igreja. Só a igreja. Não há terror, Nem portas que se fechem diante da sua voz. não há doença, Não há doença, nem culpa nem culpa que fiquem de pé. que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, E a tempestade se acalma na voz, na voz daquele que tudo criou. pois tua palavra Pois tua palavra é pura, declare, é pura, escuta escudo para os que nele creem. Não há terror, nem porta nem portas que se fechem. diante da tua voz. Não Não há doença, nem culpa que fique
dar glória a Deus? Meus irmãos, eu quero deixar um abraço aqui aos irmãos lá de Portugal que estão nos assistindo, a Ana e o Tércio. A Ana e o Tércio nos receberam ali em uma aldeia. A aldeia não é a aldeia aqui do Brasil, tá, irmãos? A aldeia é um povoado lá, muito pequeno, ali perto de Castelo Branco, quase na divisa já com a Espanha. E nós ficamos na casa deles ali durante alguns meses, não é verdade, Eise? E eles nos receberam ali. E um casal muito abençoado, muito de Deus. Eu quero mandar um abraço para eles que estão assistindo lá em Portugal. E vários irmãos, a Maneide lá de Paranaguá, todos que estão ligadinhos assistindo. Que Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, vamos ler o versículo 1, o 2 e o 9. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, 2 e 9. Aleluia. Rapaz, o Cristiano cantando essa eu não sabia, hein, Cris? Dá lugar, meu filho. Dá lugar. Já uma pessoa dupla, Ana e Cristiano, ou Cristiano e Ana. Meu Deus do céu. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deus abençoe o pastor Heraldo, está ali, todos os obreiros. Deus abençoe vocês. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 e 2, depois o 9. Irmãos, esse ano faz 10 anos que eu estou aqui navegando, São Elias. 10 anos. Eu cheguei aqui em 2011, estou muito feliz de estar aqui. Ezequiel 37, versículo 1, 2 e 9 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. O versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. E você diz amém. É um texto bastante conhecido, e eu tenho certeza que profeticamente é bastante atual, porque fala a respeito de mais de uma das visões do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, para quem não entende Bíblia e para quem não aprendeu a interpretá-la segundo as coordenadas que a teologia nos dá, com certeza é um dos livros mais perturbadores em questão de visões, a qual Deus deu ao profeta Ezequiel, ficando atrás apenas de Apocalipse e o porquê não dizer também de Daniel. Ezequiel é um livro totalmente profético para a nação de Israel. Ezequiel foi um profeta exílico que viveu em meados de 586 a.C., às margens do rio Quebar. Lá estava Ezequiel, juntamente com alguns remanescentes, orando ao Senhor, clamando a Deus por restituição, por mudança e por intervenção divina, já que Israel aqui agora estava longe de casa, pois haviam sido aprisionados pelo rei Nabucodonosor e Babilônia, que havia assim aprisionado o povo de Deus. 3 foram os ataques: 606 no tempo de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, 598 no tempo do profeta Jeremias e 586 quando deu-se o seu desfecho. 70 anos eles estavam longe de casa, 70 anos estavam em uma nação totalmente politeísta, a qual não conheciam o Deus Jeová, o Deus de Israel. A Bíblia diz então que em uma das suas visões, no capítulo 37, a mão do Senhor vem sobre Ezequiel. E o fato da mão do Senhor vir sobre Ezequiel trata-se de uma dimensão espiritual. A mão de Deus o arrebata em espírito, o eleva em espírito e o coloca no meio de um vale. A Bíblia tem dois tipos de interpretação: a interpretação
interpretação literal e a interpretação figurativa e simbólica. A interpretação literal quer dizer aquilo que a Bíblia está falando é aquilo mesmo que ela está afirmando. Porém, a interpretação figurativa, ela nos traz algumas simbologias, como cenários proféticos, para que nós venhamos entender e compreender algumas verdades espirituais. Um exemplo, quase toda vez quando a Bíblia fala de vale, a Bíblia está falando de uma situação difícil, a Bíblia está falando de uma situação complicada. Já quando fala de monte, a Bíblia fala de um nível espiritual elevado de paz, de bênção e de vitória. Todos que estudaram sabem que o vale, segundo a geologia, que é a ciência que estuda os solos, é uma depressão e um caminho entre montanhas. Tem horários específicos para o sol aparecer por ali. Maior parte do tempo do vale são de sombras, são de coisas obscuras, e é por isso que a Bíblia está falando. A mão de Deus eleva Ezequiel no espírito e coloca Ezequiel no meio de um vale, no meio de um cenário não tão agradável. E o pior, esse vale não era comum, esse vale estava cheio de ossos secos. Existem pelo menos 3 razões por que é que o homem entra dentro de um vale vivencial. Primeira razão, por não vigiar, por não buscar a direção de Deus, por não buscar a confirmação dos céus. As pessoas se acham donas do próprio nariz, as pessoas se acham inteligentes o suficiente para tomar decisões e resolver alguns respectivos problemas, e por essa razão, por esse motivo, cumpre-se na palavra aquilo que a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. É a colheita, é a semeadura. Tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, que é exatamente aquilo que plantamos lá atrás, como já disse o obreiro aqui, que me antecedeu. Por quê? Porque nós vivemos, plantamos, mas nós temos que colher também, porque quando alguém planta, ele não pensa no hoje, ele pensa no futuro. Ótima colocação. Porém, tem muita gente aqui que está colhendo coisas ruins que plantaram. Pastor Giovanni, mas o pecado tem perdão? Tem. Jesus perdoa pecado. Quem crê que Jesus perdoa pecado? A própria Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porém, as consequências são inevitáveis. Por isso que é bom pensar antes de pecar. Segunda razão, por que é que as pessoas estão em um vale vivencial? Primeiro, porque não vigiam e não buscam a direção de Deus para a sua vida. Segundo, porque estão vivendo sob um jugo do inferno. Satanás e seus demônios, a terça parte dos anjos caídos, que foram derribados do terceiro céu e foram condenados ao juízo eterno. Esses espíritos malignos que vivem aprisionando vidas, acorrentando jovens em vícios, em drogas, em teorias, em filosofias, em heresias, e até mesmo muitas vezes usando falsos profetas e pregando doutrinas, como a Bíblia diz, e doutrina de demônios que, se possível, enganariam até os escolhidos com comichões dos ouvidos, que não estariam afinados para ouvir a sã doutrina na última hora da igreja de Cristo na face dessa terra. Satanás tem aprisionado muita gente em casa. Esse negócio de fica em casa para muita gente já está valendo faz tempo, porque não consegue sair de casa. Pessoas que são medicadas, que vivem debaixo de um jugo espiritual maligno, síndrome do pânico, toque, depressão. Mas hoje Deus traz um profeta aqui e um exército de valentes aqui, de mãos, aleluia, sem ira e sem contenda, para entrar dentro dessa casa através do poder da intercessão e da oração, para dizer que tem vitória e livramento. Quem acredita nisso? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Terceiro motivo por que é que alguém está vivendo um vale vivencial, e este aqui eu creio que vale principalmente para os cristãos, porque Deus te colocou lá. Deus te colocou lá. Por que é que Deus nos coloca em vales vivenciais? Para provar a nossa fé. Por que é que Deus prova um crente? Primeiro, para mostrar para o inferno que nós não servimos a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar, mas nós servimos a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Segundo, para provar para nós mesmos que nós não somos melhor do que ninguém. Tem gente que anda por cima, né, irmão? Tem gente que acha que pode empinar o nariz. Ei, nós não somos nada sem Ele, nós somos dependentes dEle. Aqui todo mundo é igual, aqui todo mundo é servo, aqui todo mundo está militando por um reino. Deus nos prova para provar para nós mesmos que nós não somos melhor do que ninguém. Terceiro, Deus nos prova para que o nome do Pai, vou falar de novo, para que o nome do Pai
Vou falar de volta até alguém entender. Para que o nome do Pai seja glorificado na sua vida. A vitória que Deus tem para te dar não vai ser para bater fotinho e ostentar no Instagram. A vitória que Deus vai te dar vai ser para testemunho e para a glória do nome dele. Quem segura, quem recebe, levanta a mão, abra a boca e dê glória ao Senhor. Não foi o diabo que colocou Ezequiel lá. Não foi ele mesmo que escolheu estar lá. Foi a mão de Deus que colocou ele lá. Ele estava no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Esse vale tratava-se da situação deplorável espiritualmente falando de Israel, que estava sem moral, sem reputação, sem nada. Deus estava curando uma chaga chamada idolatria. Israel havia saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração de Israel. E eu sempre falo isso, que quando Deus olhava para a terra até um tempo atrás, ele contemplava a noiva despertada, avivada. Mas de um tempo para cá parece que a noiva adormeceu. E quando você olha para um respectivo lugar, e quando você é noivo, você só tem olhos para a noiva. Você não tem mais olhos para ninguém. Deus viu a noiva dormindo, então Deus disse: vou ter que permitir alguma coisa do mundo inteiro. Vou parar o mundo inteiro para minha noiva acordar, voltar a orar, voltar a clamar, voltar a buscar, entrar no centro da minha vontade, no centro do meu querer. Ezequiel estava olhando tudo aquilo, e eu penso que Ezequiel não era um programa, não era um software. Ele era alguém que tinha sentimentos, ele era alguém que tinha anseios, ele era uma pessoa. E quando ele olhou aquela situação, eu tenho certeza que o desespero bate no coração dele. Ele começa, quem sabe, a sentir um sentimento que tem assolado o coração de muita gente nos dias atuais, chamado de medo. Medo. O que é um medo? O medo é um sentimento deixado pelo próprio Deus, é permissiva de Deus o medo em nós, para que nós venhamos nos precaver e saber que existem limitações, que existem restrições. Um exemplo, quando você tem um filho que é novinho e está aprendendo a andar, você pega o filho por baixo dos bracinhos e começa a firmar o teu filho no chão. Só que você percebe que devido à pouca idade e devido à falta de coordenação motora, as perninhas do teu filho ainda são moles, mas elas vão endurecendo e se firmando com o passar do tempo. E quando você resolve deixar ele andar sozinho, ele se agarra no sofá, se agarra no rack ou na mesinha de centro, se é que alguém tem ainda isso, e vai andando, e vai circulando a casa, segurando a parede. Mas quando você pega o teu filho, a tua criança, e coloca no meio da casa, e solta a mão, e ele ameaça que vai cair, é visível na expressão facial do teu filho o medo. Aliás, o medo já começa quando a criança sai do ventre da sua mãe, quando ela começa a chorar. Tem muita gente que olha esse cenário como vida. Eu concordo também. Mas por que a criança está chorando? Porque ela está com medo. Era tão confortável dentro do útero da mamãe, era tão quentinho, era tão compacto, e agora a criança tem que se adaptar a esse universo tão amplo. Ezequiel estava com medo. Quem sabe você que está me assistindo pela internet, ou os senhores que estão aqui essa noite, tem medo. Os obreiros, quem sabe, em algum momento da pandemia ou alguma altura da sua vida, tiveram medo. Ano passado eu tive medo. O nosso retorno era para abril, nós só conseguimos voltar da Europa em julho. Todas as agendas foram canceladas. Eu senti medo como homem da casa, como provedor, como aquele que traz o recurso para casa, e não estava havendo possibilidade disso. Eu senti medo. Giovanni, o medo não é de Deus. Claro que é. É para mostrar que você é limitado, que você é humano. O próprio Jesus teve medo no Getsemane, quando ele sentiu a opressão espiritual, e quando ele chegou a suar sangue, que ele olhou para o Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por um momento o medo apareceu na frente dele. Por um momento ele viu o sacrifício. Por um momento ele viu o Calvário. Por um momento ele viu os algozes. Por um momento ele viu a coroa de espinho. Por um momento ele viu a zorrague. Por um momento ele viu os soldados. Mas depois da cruz, depois da ressurreição, ele viu a igreja de pé, lavada, remida no sangue do Cordeiro.
O problema não é você ter medo, o problema é você ser dominado pelo medo. Uma pergunta que o Espírito Santo lhe faz essa noite aqui: quem é você no campo do medo? Quem é você? Perante o medo, as pessoas, os seres humanos, claro que é muito relativo, varia de pessoa para pessoa, mas geralmente existem 3 possíveis reações perante o medo. Primeiro, congela. Segundo, corre. Terceiro, enfrenta. Tem gente que paralisa, Tati, congela, fica estagnado, Elias, não tem reação. Recebe a notícia do luto de alguém, congela. Recebe a notícia de uma perca grave, congela, paralisa. Depois o corpo responde. Depois a saúde fala por ele. Depois o corpo chora por ele. Segundo, tem gente que corre, é fugitivo. Prominência derevai. Até quando você vai fugir? Até quando você vai correr do teu chamado, do teu ministério, daquilo que Deus chamou você para fazer? Até quando? Está com medo do quê? Está com medo de quem? Deus hoje traz esse profeta aqui para falar para você: não tenha medo, fui eu que coloquei você no meio desse vale, e sou eu que vou te dar a vitória. Quem acredita nisso, levante a mão. Recebe essa coragem, recebe essa dose de ânimo, recebe esse incentivo que vem do céu. Terceiro, quem é você no campo do medo? Quando você tem coragem, ou quando você é movido por um impulso sobrenatural que você não sabe nem o que foi, você enfrenta. Seu instinto de pai, de mãe, de sacerdote do lar fala mais alto, e você toma uma decisão. Qual é teu grau de confiança em Deus? Não se deixe dominar pelo medo, porque o medo não vai te levar a lugar nenhum. O medo parece ser um gigante, mas o teu Deus é maior do que esse gigante. Evara o id cominácia. A igreja de Cristo está de pé. Nós não estamos com medo, nós vamos marchar. Nós não estamos com medo, nós vamos avançar. Fechar o final de semana, nós estamos de pé dia de semana. Se fechar em dia de semana, nós vamos para a internet. Se fechar a internet, nós vamos continuar pregando. Quem não acredita nisso, levante a tua mão, abra a tua... Ai, 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 ai. Olhe para alguém do seu lado, se encostar nele, diga para ele: você não vai parar. Diga para ele: vai. Não vai, não corre, não foge. Eleva-se. Deus é maior do que o medo, diga amém. Deus é maior do que o vale, diga eu creio. Deus é maior do que o Covid, diga aleluia. Vou te provar na Bíblia. Versículo 2. E me fez passar ao redor dele. Espera aí, para tudo. A primeira parte do texto já diz o que aconteceu. Repentinamente. No primeiro versículo a Bíblia diz que Ezequiel estava no meio, porque Deus o colocou. Só que no versículo 2 diz: e me fez passar ao redor. Do meio ao redor tem uma diferença muito grande. Era um vale que estava cheio de ossos. Eu creio que na sua sã consciência Ezequiel não teria coragem de sair do meio sozinho, por conta própria. O corpo humano é dividido em 3 partes: cabeça, troncos e membros. 207 ou 209 ossos, não lembro agora, mas é por aí. Ossos gigantescos como o fêmur, ossos diminutos como o martelinho do ouvido. Ele viu tudo aquilo amontonhado, emaranhado, bagunçado. Estava uma bagunça, o jeito que está o mundo inteiro. Mortos, luto, perca, pânico, para tudo que é lado. Só que a Bíblia diz no versículo 2: e me fez passar ao redor deles. Segura aí que lá vem bomba de Jeová. A mesma mão que colocou Ezequiel no meio do vale foi a mesma mão que tirou Ezequiel do meio e colocou ao redor para fazer o quê? Para profetizar. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Vou aplicar.
A mesma mão que permite a prova é a mesma mão que te dá vitória. A mesma mão que permite a enfermidade é a mesma mão que te dá cura. A mesma mão que permite a dívida é a mesma mão que entra com a providência. A mesma mão que permite a calúnia é a mesma mão que te justifica. A mesma mão que permite a privação é a mesma mão que dá a providência. Quem dá glória pega, quem dá glória segura, quem dá glória toma posse. O vale é passageiro, diga amém. O vale é passageiro, diga aleluia. Vou te provar na Bíblia, Salmo 23, o verso 4. Sim, ainda que eu ande. Ainda que eu ande, não é ainda que eu pereça. Não é ainda que eu morra, não é ainda que eu seja frustrado, não é ainda que eu seja envergonhado, ainda que eu ande. A palavra andar é um verbo contínuo. Se eu estou andando, vai ficar para trás. Se eu estou andando, vai passar. Se eu estou andando, vai ficar lá atrás. Ei, esse vale que você está passando, você está andando nele. Não olha para trás, não queira estacionar no vale, não queira fazer morada no vale. Deixa o vale para trás. É daqui para frente, é daqui para o céu, é daqui para a glória, é daqui para a vitória. Aí vem alguém falar assim para mim: Giovanni, mas você leu no Antigo Testamento, no Novo Testamento nada afirma que o vale é passageiro. O bom é que tem. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sei, não tenha medo, Jesus está voltando. Quem crê diz amém. Só que tem gente, obreiro, que fala que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Mentira. Nós somos pré-tribulacionistas. Eu nunca vi um noivo que ama a sua noiva surrar a noiva antes do casamento. Nunca. A Bíblia diz que Deus há de nos preservar na hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Giovanni, o que você está querendo dizer? Isso é somente o princípio de dores. É só a ponta do iceberg, meu irmão. É só a pontinha. É só o tira-gosto para esse mundo sentir o que é que vai acontecer quando a igreja não estiver mais aqui na terra. Mês de maio do ano passado, vou falar por código porque está sendo transmitido pela internet para não ser processado por alguém dessa tal igreja. Um grande líder religioso ia fazer uma reunião mundial mês de maio do ano passado. Ia implantar uma nova agenda verde ambiental para tratar da nossa Amazônia, que não tem nada a ver com eles, que é nossa. Ia implantar novas filosofias e ideologias que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Ia se autodenominar como líder mundial. Aí veio a China querer lançar o 5G ano passado. Irmão, desculpa falar, mas se com 4.5 já tem gente que é meio retardado usando a internet, imagine com 5G. Deus olhou e disse: vocês estão achando que vão dominar o mundo inteiro? O Senhor está achando que vai ser o novo líder mundial. Deus olhou para a noiva cochilando. Deus disse: vou acordar a noiva primeiro, vou parar tudo, vou travar tudo, vou mostrar que eu ainda estou no comando. Covid, vem cá, para tudo, vou travar tudo. Não vai ter reunião, não vai ter 5G, não vai ter nada. A minha igreja vai acordar, a minha igreja vai despertar. Aleluia. Deus abençoe o Benás, está lá em Curitiba trabalhando, lá no quartel. Deus abençoe. Cá, Benás, Deus te alcance aí com essa palavra em nome de Jesus. Deus não nos coloca no vale para murmurar, diga amém. Deus não nos coloca no vale para blasfemar, diga aleluia. Deus não nos coloca no vale para competir. Não tem tempo para competir. Aqui nós não temos competidores, aqui nós temos parceiros. Nós somos irmãos. Não tem tempo. Jesus está voltando, está muito perto. Deus só nos colocou no vale por um motivo. Sabe para quê? Para profetizar. Profetizar.
Profetizar no vale. Quem tem dedo de profeta aqui, levanta a mão. Uou. Quem tem dedo de profetiza? As irmãs estão incluídas, levante a mão. Na igreja tem dois tipos de dedo. O dedo acusador, né, irmão? O acusador, o dedo dele aponta para todo mundo, mas a mão dele é aberta para fofoca, para intriga, por isso me diz. Ele aponta para todo mundo, mas tem 4 dedos apontando para ele ao mesmo tempo. Agora o profeta não, o profeta, a mão dele é fechada. Fechada para o pecado, fechada para o inferno, fechado para a barganha, fechado para a politicagem, fechado para o sistema, fechado para o diabo. Só o dedo indicador dele é apontado na direção de onde Deus manda. Ele veio aqui para profetizar. Diga aleluia. Olha o que a Bíblia diz: profetiza ao vento, Ezequiel. Profetiza ao vento, versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao vento. Profetiza, filho do homem, diz ao vento: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, fôlego, pneuma, aquele mesmo vento que Deus soprou nas narinas de Adão. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Primeiro vento, versículo 5, vento da vida. Primeiro vento, vento da vida. Primeiro vento, vento da... Vamos lá, irmãos. Primeiro vento, vento da vida. Primeiro vento é o vento da vida. Está no versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Muitas pessoas estão morrendo sem oxigênio. Muitas pessoas estão entubadas, internadas na UTI, à espera de um leito. Mas a igreja está orando por todos esses. Não são todos que vão sobreviver, porque a hora de alguns chegaram. Mas muitos milagres já têm acontecido. Deus tem tirado muita gente do leito de morte e da UTI, porque o vento da vida ainda sopra. Primeiro vento, o vento da vida. Diga: eu recebo. Esse vento hoje entra na tua casa. Esse vento hoje toca no seu corpo físico, alto da cabeça à planta dos pés. Toda doença crônica, genética, patológica, degenerativa, espiritual está sendo queimado agora. Está sendo soprado agora por esse vento. Deus vem fortalecer teus pulmões, teus rins, teu sistema gastrointestinal. Quem recebe da glória, quem recebe enquanto eu estou pregando, Jesus está tocando. Enquanto eu estou pregando, Jesus está curando. Enquanto eu estou pregando, Jesus está mudando. Segundo vento, vento da esperança. Diga: eu recebo. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança está perdida, nós estamos cortados fora por nossas partes. Escute aqui uma coisa: a nossa esperança não está em vacina, não. A nossa esperança não está em partido político, em governo, seja federal ou estadual, não. A esperança da igreja está em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O mundo diz que a esperança é a última que morre. A nossa já morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Quem tem esperança em Jesus? Quem tem esperança que Ele está no controle? Quem tem esperança que tudo isso vai mudar? Quem tem esperança? A minha esperança não está na Coronavac. A minha esperança não está na Johnson & Johnson. A minha esperança não está na Pfizer. A minha esperança está em Jesus. Quem acredita nisso, levante a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Terceiro vento. Terceiro vento. Vento do impossível. Repita comigo: meu Deus é o Deus do impossível. Giovanni, está tudo fechado, o céu não está. Giovanni, está tudo em recesso, o céu não está. O céu continua com o expediente normal, de 0 hora a 0 hora. Deus continua com o ouvido aberto, com a mão estendida para te abençoar. Quem recebe da glória, quem recebe da aleluia. Vento do impossível. Ezequiel capítulo 37, versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. Irmão, peraí. Deus dizer que vai abrir sepultura e trazer de volta gente, isso aqui é impossível. Isso aqui chama-se exumação de cadáver.
Humanamente falando, isso nem tem a possibilidade de acontecer, nem pela ciência, nem por qualquer outra maneira. Mas o meu Deus e o teu Deus, Ele foi o Jesus que chegou lá em Betânia. Lázaro já fazia 4 dias que tinha morrido, já cheirava mal. E ele disse: tirai a pedra. E disse: Lázaro, vem para fora. Deus é Deus impossível, diga glória a Deus. Final do ano passado, eu estava num culto na cabana de oração em Balneário Camboriú, pastor Roberto e mãe Irene, uma bênção. Eu estava pregando, eu vi uma missionária lá no meio, e Jesus falou assim para mim: dá o gás para ela. E eu disse: Deus, eu não tenho muito não. E Deus disse: dá. Ela está precisando de gás na casa dela, faltou gás hoje. Ela está sem almoçar. Ela é tão crente que aproveitou para jejuar. A prova. Ela tem uma filha, é mãe solteira, missionária, é uma mulher de Deus. E Deus disse: dá o gás para ela. E eu cheguei perto do ouvido dela e disse assim: ó, eu preciso da tua conta bancária, minha irmã. Ela disse: para quê? Eu falei: porque Deus mandou fazer algo por você. E o meu auxílio emergencial estava bloqueado, irmão Elias. Estava tudo bloqueado, estava tudo fechado. A Polícia Federal bateu meu CPF e quando nós voltamos de Portugal, só deram baixa no passaporte da Geise e da Giovanna e no meu não. Então a Polícia Federal e o Banco de Dados da União entendeu que eu era residente do exterior, Renato. E o meu auxílio só recebi a primeira. Bloqueou tudo, irmã Silvana. Eu fiquei na prova. Todo mundo recebendo auxílio, Tati. Eu ali, José, na prova. Eu falei: Jesus, e esse dia Deus me pediu. Aí eu entrei com uma ação contra o Estado, porque é um direito legal, é meu direito, para receber o auxílio, porque eu precisava. As agendas diminuíram drasticamente. Eu falei: Jesus, e agora? Eu entrei com uma ação gratuita, um advogado gratuito, contra a União, contra o governo, para provar que eu estou morando aqui no Brasil. Eu sou do pandeiro, eu sou do fogo, eu sou do calor, eu sou do sol, eu sou do Brasil. Eita glória! Aí a União me pediu um monte de documento, mas um monte de documento, Manisa. Aí eu falei: meu Deus do céu. E eu mandei tudo para eles. E fiquei no aguardo. E um advogado amigo meu disse: filho, senta e espera, porque de pé você vai cansar. Porque a lei no Brasil aqui é tartaruga, você sabe. Eu dei o gás para aquela missionária naquele dia e fiquei esperando. E o advogado já tinha dito: rápido vai ser impossível. Ah, mas para o meu Deus nada é impossível. Aí um dia eu vim aqui numa terça-feira, o pastor Pedro profetizou aqui, ó, pregando o culto de ensino, que Deus estava dando vitória para alguém, e era financeiro. Eu peguei com as 2 mãos assim, Cristiano, pá, é minha, irmão Céu. Tomei posse. Quando foi ali começo de janeiro, não sei quem lá da União entrou em contato comigo, pediu desculpa e disse: ó, nós pedimos perdão para o senhor, já está tudo na sua conta. Quando eu fui lá olhar, todos os atrasados estavam lá, com direito a juros para a glória de Deus. Ele é o Deus do impossível. Está trancado, Deus vai destrancar. Está atrasado, Deus vai abreviar e vai colocar na tua mão. Quem recebe da glória a Deus misturado com aleluia. Sabe por quê? Porque o último vento, são 4 ventos. O último vento, vento da fidelidade. Giovanni, está na Bíblia, o bom é que está. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. E porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso e fiz. Alguém que fala e faz é o quê? É fiel. Então o último vento é o vento da fidelidade. Quem recebe fica de pé dando glória. Aleluia. Primeira pergunta: tem alguém que não é evangélico ou está afastado e quer aceitar Jesus? Levanta a mão aí mesmo onde você está. Fica aí, meu filho, nós vamos orar por você aí mesmo. O obreiro vai ficar do teu lado, para não aglomerar aqui na frente. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus hoje? Aí no banco mesmo, onde você está? Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Só o irmão lá? Tem mais alguém que está afastado, que não é evangélico, que hoje veio no culto? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente para não ter aglomeração, mas nós vamos orar por você. Estenda a mão para lá, igreja.
Coloca a mão aí nele, obreiro. Isso, Alisson. Coloca a mão nele. Jesus, recebe aquela alma, Senhor. Livra ele do vício. Livra ele de tudo que não provém de ti, Senhor. Dá vitória para aquela alma. Quebra as correntes. Cai por terra em nome de Jesus. Quem acredita na vitória dele, aplaude Jesus bem forte. Uou! Levanta a mão assim, você que precisa de um milagre. Eu sou o primeiro, quem é o segundo? Levanta a mão, levanta a mão. Fecha os teus olhos. Quando acabar de orar, o grupo de louvor vai entrar cantando e o nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai soprando agora sobre o teu povo, Senhor. Esses 4 ventos nós profetizamos pelo Espírito Santo, Pai. O vento da vida, o vento, Senhor querido, lavandaravassai da esperança, o vento da fidelidade, o vento do impossível, na casa, no lar, na família, nas finanças, na vida profissional. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Receba, receba, receba. Abra a boca e dá glória, abra a boca e dá aleluia. Recebe a glória de Deus. Sopra